Guerras de identidade. Capítulo 16. Não é mais um servo. Foi um momento daqueles especiais. Meu filho, de 6 anos, e eu viajávamos juntos. Estávamos tendo uma conversa profunda e significativa. Tão profunda quanto a experiência de meu filho precioso permitiria. Eu podia ver as rodas girando metodicamente em sua cabeça. Senti que ele estava à beira de expressar algo bastante profundo. E então ele disse: "Sabe, pai, acho que as coisas funcionariam muito melhor se você fosse o chefe algumas vezes e eu fosse o chefe em outras." "Bem, filho, essa certamente é uma sugestão interessante", lhe respondi, limpando a garganta. Houve um momento de silêncio, porque eu estava tentando pensar em uma boa razão para apresentar a ele do porquê sua sugestão era falha, e se eu não conseguisse pensar em uma, nós dois poderíamos acabar com problemas. "Bem, não é bem assim que a Bíblia nos diz como fazê-lo, filho. Mas por que você tem que me dizer o que fazer o tempo todo?" respondeu ele. "Bem, filho, Jesus me pediu para lhe ensinar como ser um jovem forte para ele, e porque ele é meu mestre, acho melhor fazer como ele me ensina. Ser pai é uma verdadeira curva de aprendizado. Filho, por favor, sente-se enquanto come. Ah, não é justo. Querida, por favor, pegue seus brinquedos e guarde-os. Ah, mãe, eu quero sair e brincar. Filho, é hora de ir para a cama. Reclamações, choramingos, lamentos. Mas você não vai dormir agora, porque eu tenho que ir." Todas essas regras e regulamentos. Você pensaria que os pais são ogros o tempo todo. Porque as crianças não conseguem entender que você quer que elas fiquem quietas e comam lentamente a mesa para não atrapalhar a digestão? Ou que você quer que elas aprendam a ser organizadas para que ao crescer sejam mais eficientes? E por que as crianças não apreciam o fato de você querer impedir que elas fiquem doentes por dormirem pouco ou fora de hora? Por quê? Porque elas simplesmente não conhecem as armadilhas e perigos da vida. O apóstolo Paulo retoma essa analogia para ilustrar nossa jornada na vida cristã. "Agora, digo que o herdeiro, enquanto criança, não difere em nada de um servo, embora seja o Senhor de todos." Gálatas 4:1. Paulo descreve o relacionamento de um filho com seus pais como não sendo diferente do relacionamento de um servo com o seu senhor. O pai deve treinar seu filho nos princípios do reino de Deus, mas o filho, com sua natureza duracel, não entende a razão de todo esse treinamento. Muitas lições que seu pai lhe ensinará são contrárias à sua natureza e muitas vezes é um trabalho árduo que não parece diferente do de um empregado ou um servo. O garoto pode facilmente se perguntar: por que meu pai me impede de fazer tantas coisas que eu quero? Eu me sinto como um escravo. Filho, faça isso. Filho, não faça aquilo. Não parece justo. Essa situação descreve perfeitamente o trato de Deus conosco, quando procura nos preparar para o reino de Deus. Muitos consideram que esses são requisitos de Deus difíceis e exigentes. E frequentemente questionam: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Ou por que a vida cristã parece tão restritiva? Há também muitos que se juntam a igrejas que os mantêm satisfeitos em permanecer como crianças e apenas serem escravos, cumprindo os deveres da vida cristã, esperando que assim sejam recompensados por seus esforços. Essas pessoas correm o risco de serem engolidas pelos sentimentos do irmão mais velho da história do filho pródigo. Paulo nos ensina como podemos nos libertar de muitas perplexidades da vida e de perguntas sobre o trato de Deus para conosco. Quando compreendemos verdadeiramente que Deus é nosso Pai e que Ele está nos preparando para entrar em seu reino e que nos ama intensamente, então nosso relacionamento com Deus começa a fazer algum sentido. As regras e regulamentos
não são mais vistos como restrições e limites para nos impedir de nos divertir. Em vez disso, tornam-se portas à liberdade que revelam a terna consideração de Deus por nós e o desejo dele de recebermos toda a herança prometida como filhos de Deus. Paulo explica na palavra assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus, por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Gálatas, capítulo 4, versículos 3 a 8. Estas são algumas das palavras mais bonitas das Escrituras. Ao reconhecermos o sacrifício de Jesus e garantir nossa adoção como filhos de Deus, somos libertos da escravidão, do reino de Satanás. Nos libertamos da tirania da Duracell e permanecemos fortes e nobres como filhos e filhas de Deus, sabendo que por causa de Jesus sempre seremos seus filhos amados. O Espírito de Deus clama em nosso coração: Abba, Pai. Papai, papai. Você consegue sentir-se tão seguro em seu amor que pode correr aos seus braços e saber que não é apenas bem-vindo, mas profundamente desejado por ele? Tem voltado à adoração infantil por seu pai, que irradia de satisfação quando ele está perto? Até você experimentar essa liberdade, você sempre será um servo que vive com a incerteza se um dia receberá seu pagamento como indenização. Como filhos de Deus, nossa herança é certa. Podemos ousadamente vir a Ele e fazer nossos pedidos. Como confiar com segurança que Ele sabe o que é melhor para nós. Tudo o que acontece conosco na vida busca ajudar-nos a crescer em uma compreensão mais profunda dos valores do reino de Deus e a quebrar a escravidão da Duracell. Lembre-se do capítulo 6, onde discutimos a incrível tarefa que Deus enfrentou ao tentar trazer a raça humana de volta ao seu abraço amoroso. Aqui estão os pontos novamente. Número 1. Um meio de dar à raça humana sabedoria para realmente reconhecer corretamente sua situação desesperada, juntamente com uma maneira de ser influenciado na direção certa, sem violar nossa liberdade de escolha. Número 2. Uma maneira de mostrar a eles que tinham uma percepção errada de seu caráter e reino, e de alguma forma mostrar que ele realmente os amava. Número 3. Uma maneira de remover sua culpa e insegurança, restaurando sua verdadeira identidade e valor como filhos de Deus. Número 4. Uma maneira de recuperar seu senso de propósito, sua razão de existência ou o seu destino. Número 5. Todo anterior requer tempo. Adão e Eva renunciaram às suas próprias vidas e por isso precisavam de um sistema de suporte à vida para lhes dar tempo de escolher e decidir. 6. Enquanto faz tudo isso, Deus deve manter o senso de justiça. Ele não pode ignorar a rebelião deles e dizer que está tudo bem. Enquanto Deus, em sua misericórdia, não permite que todas as consequências de suas escolhas caiam sobre eles, Adão e Eva devem compreender o resultado dessa escolha para que entendam o peso do erro cometido. A obra de Jesus em seu ministério, morte e ressurreição, forneceu a solução para todos os 6 desafios.
Quem pode compreender o poder da cruz de Cristo? É muito mais profundo que simplesmente remover nossas ações errôneas. É muito, muito mais profundo. Você não quer se ajoelhar agora e olhar a cruz percebendo sua emancipação da adoração? Você consegue ouvir a voz do céu dizendo que você é seu filho amado, a quem ele ama? Não quer depositar toda a sua culpa, ressentimento, orgulho e amargura sobre ele e simplesmente permitir que a plenitude de sua alegria inunde sua alma agora? Você pode, neste momento, se já não o tiver feito. O segredo para escapar do efeito Duracell é não ser mais um servo, mas um filho ou filha.